E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nosso tema de reflexão de hoje é como ser um investigador de si mesmo, né? E eu vou começar essa ideia trazendo a seguinte reflexão. A maioria de nós, principalmente nessa época em que vivemos, tem o hábito, a ânsia, o desejo, consciente ou não, de esperar que as coisas se resolvam, né? Então, quando nós estamos doentes, a primeira coisa na qual pensamos é em tomar um remédio. Ah, eu vou no médico, eu vou tomar um remédio, eu vou na farmácia, eu vou, sei lá. E a gente tem muito, estou só usando esse exemplo para a gente pensar em outras coisas, né? A gente tem muito a ilusão de que o remédio vai curar, quando o remédio tem como principal função, na maioria das vezes, remediar, né? O remédio ele não é uma busca pela saúde, não é um princípio nesse sentido, ele é um princípio de remediar. Por quê? Porque é uma doença, é uma situação, é uma perversidade que já está instaurada na nossa vida, na nossa experiência. E aí a gente vai procurar remediar, a gente está sentindo isso agora, né? Só que tem outras coisas, tem todas as coisas, né? Elas são criadas. Nós criamos tudo, nós criamos os problemas, como nós criamos as coisas boas, as soluções, seja lá o que for, né? Nós plantamos isso a cada milissegundo de vida. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, através do conjunto vibracional que nós temos, né? Cada ser no universo tem uma vibração única, emite uma frequência e atrai aquela frequência semelhante. Então, isso faz com que ela tenha seja um universo, né, à parte. Cada um é um universo ímpar, é um universo que nada na vida é absolutamente igual ao outro, né? Por isso que é muito complicado se comparar, né? E talvez a principal, ou uma das principais questões de quando a gente busca uma melhoria, quando a gente busca um caminho espiritual, um caminho de evolução, decide fazer terapia, decide se tratar de alguma forma, a gente tem que aprender a ser, durante o processo e antes de mais nada, um investigador de si mesmo, um cientista de si mesmo, né? Eu costumo dizer que tudo é uma ciência, tudo, absolutamente tudo. Se o mecânico que trabalha consertando carros, veículos, ele estudou para isso, ele sabe a ciência por trás daquele mecanismo. Um médico, um botânico, seja lá o que for, né? Vamos pensar com qualquer trabalho. A pessoa tem que ter uma qualificação para fazer aquilo. Viver bem, estar bem, gerir positivamente as suas emoções, seus pensamentos, sentimentos, iluminar-se. É uma ciência, é a maior das ciências. Todos nós devemos atentar para isso, porque é a coisa mais importante que existe. É o único motivo de você existir, é buscar a superação, é buscar a melhoria. E isso é uma coisa que a gente não vem com manual de instruções, né? Ninguém vem com isso. E assim como algumas pessoas desenvolveram ou já nasceram, já por terem passado, obviamente, situações que a capacitaram a isso, vieram com mais condições, e outras, num momento da existência, têm menos condições, né? E precisam de ajuda nesse sentido. E nós precisamos buscar ajuda nesse sentido. Eu, como sempre digo, né, quando eu me entendi por gente, eu entendi que eu precisava de muita ajuda. Eu entendi que eu precisava de terapia. Então eu fui buscar todo tipo de terapia que me era possível, né, naquele momento da minha vida. E quando a gente faz isso, então, voltando, né, à ideia inicial, nós temos que nos tornar investigadores de nós mesmos. Em síntese, né, eu vou contar um exemplo para vocês terem uma ideia melhor. Quando acontece uma coisa, geralmente nós temos o hábito, né, ou pelo menos o anseio, de atribuir isso à casualidade. Nossa, aconteceu tal coisa, mas que fatalidade, não? Chega a acontecer. Eu não sei por que isso aconteceu. Só que muitas das vezes nós podemos ter pistas, porque algumas coisas, muitas coisas na vida, elas permanecerão, de certa forma, um mistério. Porque a gente não consegue visualizar tudo, a gente não consegue contemplar toda a existência, e a gente não consegue ter respostas para tudo. Mas para grande parte das coisas, a gente consegue sim
se a gente olhar com atenção, se nós treinarmos, né, se nós aprendermos a olhar para certas coisas com essa busca, com esse interesse em enxergar a causa. Né? Por quê? Porque tudo tem uma causa. Às vezes, uma pessoa, né, um cliente, está doente, está passando por um processo, é uma doença atrás da outra, é resfriado, é gripe, é isso, é aquilo. Tá, o que aconteceu há um tempo? Por que aconteceu isso? Baixou sua imunidade aonde? Não, não, mas eu tô bem, porque não sei o que e tal. E a gente vai investigar, e há um tempo atrás essa pessoa passou por um processo muito doloroso para ela, muito difícil. Na cabeça dela, ela não associa que isso tem a ver, que teve um desgaste gigantesco em todas as esferas do seu ser, e isso culminou num enfraquecimento, numa doença, numa baixa imunidade, né? E é assim com tudo. Todas as doenças que nós temos, nós criamos. E é muito simples pensar nisso, né? Ah, eu não quero pensar que é assim, eu quero achar que é por acaso. Ok. Aí você pergunta para a maioria das pessoas, né, que me deparo com isso, que dizem isso. Tudo bem, você acredita em Deus? Ah, sim, Deus, não sei o quê, Deus é bom? É bom. Então por que ele faz isso com você? Então ele não é bom, porque cada um, ele trata de um jeito, e a pessoa vai questionar isso daí. Não, peraí. Então está em nós a causa. É importantíssimo trazer essa consciência, né? Quando a gente entende, quando a gente começa a entender que nós somos a causa, em algum momento, pela ignorância nós criamos situações desagradáveis, ok. Isso já é uma grande parte do caminho que uma pessoa faz para sua evolução. Entender isso. E aí, entendeu isso, vamos aprender como investigar isso, né? Teve uma vez, contando um caso, né, particular, que eu me machuquei jogando bola, jogando futebol. E eu achei bem interessante, né? Porque na hora eu não entendi, foi um machucado esquisito para mim. Eu falei, caramba, mas como eu me machuquei dessa forma, um estiramento muscular, né? E num lance besta, um outro jogador esbarrou em mim, e aí eu ia para um lado, e aí eu senti a perna ficar e estourou o músculo. Depois, refletindo sobre a questão, eu comecei a entender, falei, cara, mas deixa eu entender, deixa eu investigar isso daqui. E aí o que eu fui captando, o que eu fui perscrutando sobre essa situação? O lance em si me disse mais do que a própria lesão. O lance foi que eu estava indo para um lugar, alguém esbarrou em mim e eu não consegui prosseguir. Então, de alguma forma, uma perna minha ficou e a outra foi. Uma parte de mim quis avançar e outra parte estava me segurando. Talvez por influência de alguém, mas a batida não foi tão forte. Então, eu estava, talvez, me segurando. E aí eu comecei a perceber situações na minha vida que eu não conseguia soltar, que eu não conseguia ficar bem, que eu continuava, no momento, né, me sentindo ainda preso. E aí eu falei, olha que interessante isso daqui. Então, de alguma forma, eu ainda estou preso a situações, e essas situações, esse estar preso a essas situações, não é pontual. Ele vem desgastando, a gente vai se desgastando com os processos que a gente mantém em nós na vida, e esse desgaste vai levar a estourar em alguma parte do nosso corpo, ou da nossa psique, enfim, vai estourar de alguma forma. Se tem um músculo que é mais fraco, uma parte do seu corpo, um órgão, ele vai sofrer e vai apontar esse desgaste, talvez mais precocemente. Mas você tem um desgaste de todo esse processo já há algum tempo. Então, as coisas não são criadas do nada, né? Não acontece, nossa, essa doença, essa situação, ela pulou para a minha realidade do nada. Que coisa, não? Não é bem assim. Nós fazemos isso. Só que, como eu sempre digo, parte do processo terapêutico, é isso que eu costumo trabalhar bastante com meus clientes, é a questão de aprender, de ter um novo olhar para a vida, entender, como eu costumo dizer também, né? Quem somos nós? Qual é a sua principal, quais são suas principais características? O que são potencialidades? O que são dificuldades? Onde a gente tem que trabalhar mais ou menos?
E como é que é o universo? Como o universo funciona? Como as leis universais funcionam? Por que tal coisa se dá desse jeito? Por que é assim? Por que é... Enfim, é essa reflexão, né? Eu gostaria que vocês pensassem aí um pouco sobre essa questão de entender a si mesmo, de investigar a si mesmo. Se acharam interessante, compartilhem o vídeo com amigos, se inscrevam no canal e até a próxima vez. E fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta ou comentário. Até mais, gente!